E aí, galera? Bom dia novamente, tudo bem? Bora para a segunda parte da nossa aula sobre o tema dentro da proposta bíblica. A Bíblia conta, assim, uma nova chance para a humanidade, cuja aí a gente fez uma leitura na nossa primeira parte da aula do relato bíblico do dilúvio, né, de Noé, da arca, né, e da aliança. O mais importante, a mensagem dessa passagem bíblica é a ideia de recomeço da humanidade e uma nova aliança entre o homem e Deus. Uma imagem muito bonita aí, é uma ilustração que o livro nos proporciona, coloquei para vocês aí no fundo. E aí a primeira pergunta que vocês devem estar se perguntando, né? A primeira questão aí que vocês devem estar se fazendo, e que as pessoas fazem muito, as pessoas falam muito, sobre uma suposta maldade, né? Maldade não, uma suposta, um suposto castigo de Deus, né? Lembra que a gente discutiu já nas nossas aulas a concepção de castigo? Né? As pessoas falam muito, Deus, o Deus do Antigo Testamento é um Deus que castiga, né? Um Deus cruel, assim pode-se dizer. As pessoas falam muito isso, né? E dão a entender em várias passagens do Antigo Testamento que Deus ele castiga, né? Está castigando toda vez que o homem desobedece, desobedece. Olha só, descer, né? Ô, professor. Mas, na verdade, não tem a ideia do castigo, mas sim das consequências. Então, os homens, eles não sofrem castigos, mas sim as consequências sobre as suas ações. Então, a sociedade estava num tal nível de violência e corrupção, né? Uma sociedade totalmente corrompida, sem valor, né? Violência, um não respeitava o outro, que Deus fez, né? O desastre, o chamado dilúvio, foi uma nova oportunidade para a humanidade. E aí eu coloquei, então, os desastres naturais são um castigo de Deus, né? Não, né, galera? Claro que não. Segundo o relato do dilúvio, que eu coloquei para vocês aqui, o dilúvio é contado na Bíblia como uma forma de Deus reiniciar tudo, corrigindo o rumo. A Terra já estava sofrendo com as maldades do ser humano, coisa que a gente já discutiu na outra aula. É onde que surge a maldade, lembre-se? A maldade invade o mundo, representada ali pela serpente, na passagem de Adão e Eva. É ali que a maldade invade o mundo. Ah, quer dizer que Deus criou o mal? Não. A maldade se encontra na privação do bem. Então Deus só criou o bem. Naqueles espaços onde o mal não, onde o bem não se encontra, onde as pessoas não fazem boas ações, logo ali o mal se manifesta, né? Então, o esquecimento da humanidade com Deus fez com que a sociedade fosse corrompida e as maldades começaram a permear na sociedade, né? Violência, enfim, conforme a gente discutiu. Beleza? Então, mais uma vez, não existe castigo, beleza? São consequências do próprio homem, né? Ó, presta atenção, já que a gente está falando de natureza. Esses desastres naturais que estão acontecendo é castigo de Deus? Excesso de chuva, seca, ventanias, é castigo de Deus? Claro que não, são consequências que nós mesmos estamos fazendo sobre as nossas ações, o modo de vida nosso, né? Aquecimento global, não é culpa de Deus, é Deus que está dando castigo, mas é consequência dos próprios homens, poluição, excesso de carros na rua, o lixo, o que a gente faz com o nosso lixo? A gente recicla ou não? A gente não tem um tratamento com o nosso lixo, né? Um tratamento apropriado, logo esses lixos são descartados em rios, descartados em lugares que até então não é para receber, e acaba danificando a nossa natureza, né? E, infelizmente, voltando para nós. Então, esquece essa palavra de castigo, tá, galera? Sobre as maneiras da interpretação do dilúvio. Então, vocês devem se perguntar, nossa, professor, mas então, se a gente tivesse numa aula ao vivo, né? Com certeza alguém iria me perguntar o seguinte: nossa, Deus, nossa, professor, mas como que a humanidade. Não faz sentido, como que a humanidade a gente conseguiu chegar a esse número de pessoas? Só era a família do Noé e tinha duas meninas, né? E como que a humanidade se deu? É a mesma pergunta de Adão e Eva, né? Nossa, se Adão e Eva
se Adão e Eva teve Caim e Abel, como que a humanidade, como que se povoou a humanidade, né? Aquelas perguntas que sempre um ou outro faz, né? E tá certo, não é para não fazer a pergunta, mas quando a gente fala de relato bíblico, principalmente do Antigo Testamento, lembre-se sempre da simbologia que é carregado, tá? Essa palavra, simbolismos, beleza? Então, há duas maneiras de interpretar o relato de dilúvio. Um é do ponto de vista do narrador bíblico. Qual que é o ponto do narrador bíblico, né? A gente pode colocar aí o narrador bíblico de uma forma literal, como se o dilúvio, desculpa, professor, tá meio uma dor no ouvido, como se o dilúvio tivesse acontecido no mundo inteiro. Né? Então, segundo a passagem quando a gente lê, o dilúvio aconteceu no mundo inteiro. Né? O mundo inteiro sucumbiu às águas. Mas talvez se refira somente ao mundo que ele conhecia. Diversos estudos geológicos apontam para períodos em que houve grandes inundações causadas pelas alterações climáticas na Terra, que teriam produzido grandes ondas. As pessoas que sobreviveram a esses eventos teriam guardado na memória desse acontecimento e passado a oralidade de novo, e passado oralmente a história para gerações seguintes. Tanto é, galera, que na próxima aula nossa a gente vai discutir quanto a isso, não na semana que vem, que é a prova, na outra, em diversas culturas, em diversos povos, civilizações, há relatos sobre um dilúvio, tá? Contado com algumas diferenças, claro, mas em diversas culturas diferentes da tradição judaica cristã, de outras religiões, outras culturas diferentemente, muito diferentes, há relatos muito semelhantes quanto a um dilúvio. O que esse texto nos coloca quanto a isso, né? Que pode ser que tenha ouvido alterações climáticas, eventos geológicos na Terra, e que não que tenha a Terra inteira tenha alagado, mas determinadas regiões, e que esses povos, né, essas civilizações, marcaram esses eventos e contaram através de um grande dilúvio. Eles, pense, né, um povo, aquele povo que vivia nessa narrativa bíblica. Será que aqui no Brasil alagou da forma que alagou naquele, naquele, naquele lugar, naquele espaço, né? Então é a pergunta que eu faço para vocês para a gente pensar. Então, e tem uma outra do ponto de vista da história, que nesse caso o narrador bíblico escreveu a história tal como ele aconteceu de fato. O dilúvio universal não foi ainda comprovado geologicamente, mas o degelo das calotas polares teve tamanha proporção que causou, inclusive, alterações no nosso continente, nos continentes. Em todos os povos, que eu já havia dito para vocês, há lembranças de grandes desastres, o que torna válidas as possibilidades de que os relatos sobre o dilúvio de grandes proporções tenham nascido de experiências concretas de enchente no período pré-histórico. Inclusive, eu estou com uma matéria que na próxima aula a gente vai discutir, eu posso até deixando para vocês, que a ciência, né, a ciência e religião, geralmente elas são postas como coisas totalmente contrárias, né, mas alguns cientistas, eles se debruçaram sobre essas histórias do dilúvio. E o que eles dialogam com essa passagem? O que eles, posso estar deixando para vocês, o que eles já constataram, né, conforme está até no texto. Teve as eras, né? As eras era glacial, a Terra passou por diversos momentos. E um desses grandes momentos é o degelo das calotas polares, né? O que são as calotas polares, né? O Polo Norte, né, galera? Inclusive, isso foi comprovado que na região onde que a arca, ela esbarrou, que foi ali no Monte Ararat, se encontra ali na região do Mar Negro, né? Que é a Turquia, né, os países do leste europeu, enfim. E segundo os relatos, isso a ciência conseguiu comprovar, que esse degelo das calotas polares alagou toda a região do Mar Negro, que está muito próximo, Rússia, né, uma parte da Rússia, está muito próximo do Mar Negro e da Turquia, onde, supostamente, no caso, segundo o relato bíblico, claro, né, o, a,
a arca parou, né, nesse Monte Ararat. Então, beleza? Então, há diversas, mais uma vez, há duas maneiras, há diversas, mas aqui eu separei duas. Há duas maneiras de interpretar o relato bíblico. Uma do ponto de vista do narrador, como se o mundo, realmente todo mundo tivesse entrado num dilúvio, toda a vida na Terra tivesse se extinguido, né, e aí somente aqueles animais, todos os animais, e somente Adão e Eva não, é, é, Noé, sua esposa, suas filhas e os cunhados, noras, né, seus filhos e noras, tivesse passado naquele período, e do ponto de vista da história, como que se tivesse acontecido apenas num lugar, e o caso desse dilúvio universal ainda não foi comprovado, mas seria eventos históricos, beleza? Então, deixo para vocês o seguinte: lemos essa narrativa bíblica que Noé salvou as espécies animais do dilúvio que cobriu toda a terra. Mas por que, para recomeçar a criação, foi preciso que morresse tanta pessoas e animais? Então, são perguntas que pode ser que vocês estejam fazendo, né? E aí eu já até comentei com vocês que a violência e a maldade na terra, né? E a maldade de alguns seres humanos já estavam provocando destruição da natureza e das pessoas de acordo, né? De acordo com o relato bíblico, Deus interferiu para interromper a destruição desencadeada pelos humanos. Então, a violência das pessoas prejudicou. Primeiro ponto, a gente tem um tripézinho essa leitura, né? O primeiro ponto, a violência das pessoas prejudicou todo o planeta, né? Então, o ser humano tinha como missão, dada lá a Adão e Eva, né, e aí teve aquela primeira ruptura, cuidar da terra. Essa tarefa não estava sendo realizada. Além disso, a violência havia tomado conta das pessoas. A natureza tem um sistema próprio de funcionamento que precisa ser respeitado. Caso contrário, os danos podem ser irreversíveis. A natureza conta a história de um tempo em que a ação humana no mundo estava insustentável. Então, essa passagem dialoga muito com esse momento, né, galera? Veja bem, a natureza ela tem as suas próprias leis de funcionamento. Como que a gente está lidando com as questões ambientais? Vamos pensar nas questões ambientais. Lembra-se que naquela primeira aula havia dito que em 2050 haverá mais plásticos no oceano do que peixes? Né? Será que a gente vai conseguir reverter um dado como esse? Ou o aquecimento global, o derretimento das geleiras? A gente tem visto aí cada vez mais a Terra, segundo os estudos, menos de 30 anos, a Terra já vai aumentar cerca de a temperatura na média 1,5. Nossa, professor, mas 1,5 é muito pouco. É muita coisa, não é muito pouco, não. É uma média para todos os. Para todo o planeta, né? Então, imagina isso, lembrando que a Terra ele tem uma própria lei de funcionamento. Imagina desencadear várias questões quanto a esse aquecimento global, espécies em determinadas regiões. A gente pensar nos pinguins, né, galera? Tipo, derretimento das geleiras. O pinguim fica na Antártida, né? Então, o derretimento dessas geleiras. Como que seria a vida desses pinguins, né? Ou o urso polar, né? O urso polar está no Polo Norte, como o próprio nome coloca. Então, como que será a vida dessas espécies que vivem no extremo? E até nos países tropicais, né? Aumento dos oceanos. Então, essa passagem mostra o seguinte, que as nossas ações, elas podem e já estão tendo consequências, né, perversas, e pode ser que essas consequências sejam irreversíveis, ou seja, que a gente não consiga arrumar, que a gente não consiga voltar da forma que nós gostaríamos. Beleza? Então, esse segundo ponto mostra isso. Então, por isso que Deus interviu, segundo o relato lá da arca, Deus interviu na ação humana. Beleza? E aí, será que Deus vai intervir na nossa ação, da forma como a gente está vivendo? Pense aí. Então, a narrativa conta a história da ação humana do mundo de uma forma insustentável. O que é viver de uma forma um mundo insustentável? Lembra que eu tinha falado para vocês sobre preservação e conservação? A conservação é a relação nossa com a natureza. Ou seja, eu altero a natureza, mas eu respeito ela.
Isso é viver segundo um mundo sustentável, né, gente? Acho que vocês até escutaram já esse conceito. Se a gente não tem uma forma sustentável, claro, fica insustentável, e aí pode ser que a Terra tome uma proporção aí irreversível. Beleza? Então, preste atenção, como a gente falou em reversibilidade, ou seja, as ações humanas que não dá mais para ser arrumadas, né? Chegamos a um tal ponto que a gente não consegue, vamos supor, derreteu grande parte das geleiras, será que a gente consegue resfriar o planeta novamente? Dificilmente, né? Porque pode ser que desencadeie um processo de aquecimento global. E aí aumenta os oceanos, enfim. E aí, com base no que eu falei para vocês sobre o modo de vida sustentável e padrão de vida irreversível, é individual, tá? Tal como em dupla, aí o professor errou, mas é individual. Observe a charge e discute as perguntas a seguir. Presta atenção, o que mostra essa imagem aí, né? Um casal, aparentemente, em cima do telhado da casa. Pessoal, isso daí é algo muito longe da gente? Vocês, por acaso, é algo que a gente não vê, né? Ele mexe, a gente está vendo, né? Alagamentos, né? As pessoas em cima dos telhados da casa, né? Para não morrer afogado, né? E acaba perdendo tudo. Então, vira e mexe, passa nos jornais aí na televisão, esse tipo de cena, né, gente? Né? Muito distante de nós, não, da nossa realidade. Então, preste atenção nessa imagem aí. E aí, olha o que o homem está lendo: Lei do lixo. E a mulher fala o seguinte: vamos ter que mudar. E aí o homem, sim, os nossos hábitos. O que será que a mulher está querendo dizer? Mudar o quê? Será que é mudar de casa ou mudar os hábitos? O homem já consegue, já pegou já, né? Falou assim, ah, sim, os nossos hábitos. Enfim, o que você entendeu dessa imagem? Bem legal, né? De acordo com a Chard, né? O que as pessoas estão fazendo com o planeta? Então, de acordo com a Chard, o que as pessoas estão fazendo com o planeta? Responda aí, beleza? Como podemos explicar a expressão das pessoas no telhado? O que você entendeu sobre esse diálogo aí, sobre essas expressões? Beleza? Preste atenção aí nos detalhes da imagem no diálogo jornal, né? Beleza. O segundo ponto, se o primeiro nós discutimos que a violência prejudicou todo o planeta, o segundo ponto é sobre a figura de Noé, que salvou a vida de todo o planeta. Então, Noé era um homem diferente de todos, ele agia de uma forma diferente, era uma pessoa íntegra, né? Segundo o relato ali, uma pessoa justa, uma pessoa correta. Então, alertado por Deus e ciente do que aconteceria, construiu uma barca que salvou as espécies animais. As pessoas confiaram nele e sua própria vida. Noé reverteu o ciclo de maldade e violência. As pessoas podem fazer a diferença e reverter um ciclo de destruição. Então, o que essa passagem mostra? Né? O nosso protagonismo, né, gente? O que é protagonismo? Né? A gente pode mudar, a gente tem o poder de mudar. Tá? Então, não é porque o mundo está de uma forma insustentável, a nossa relação com a natureza e com nós mesmos, que a gente não tem o poder de reverter essa situação. Então, é isso que está mostrando Noé, ele tem um significado da humanidade. Nós podemos sim mudar as condições que nós temos. Mas aí o que a gente pode estar fazendo? Lembra que aquela primeira aula da semana passada, eu falei para vocês colocarem naquelas questõezinhas sobre o que fazer com o lixo? É o que eu faço com o lixo? Você sabe para onde vai o lixo? Então vai nesse mesmo sentido. A gente pode fazer, o que nós podemos, dentro do nosso dia a dia, o que a gente pode fazer para reverter o ciclo da destruição? Coisa simples, né? Desde respeitar nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, desde respeitar as pessoas, até mesmo cuidar do nosso lixo, né, galera? Diminuir o tempo de um banho, as luzes acesas, de não deixar a luz ligada, evitar o excesso de consumo, né? Tentar não gastar muito com besteira, né? Então, tudo isso se reverte. Lembra do efeito multiplicador? Eu faço uma coisa, logo minha família vai fazer, logo os amigos da minha família irá fazer e cada vez vai se multiplicando mais, né? O efeito multiplicador. Então Noé tem a fidelidade de Noé salvou a vida. Então Noé tem esse significado do protagonismo, ou seja, que nós podemos reverter. Beleza? E aí eu deixei mais uma questãozinha para vocês, né?
Múltipla escolha, bem tranquilinha aí. Porque Deus trouxe o dilúvio à terra, deixando sobreviver apenas a família de Noé e um casal de cada espécie. E aí responda, para dar nova esperança à humanidade, porque ele tinha perdido a esperança na maior parte da humanidade, para punir a humanidade, ou porque Noé era a única pessoa justa e íntegra. Já vou adiantar de antemão, são duas, tá? São duas respostas corretas aí. Então preste atenção. Duas exatas e duas erradas. Tá? Tranquilinho. E o terceiro e último ponto é sobre a justiça. Então a justiça de Deus permitiu um novo começo ao planeta. Então Deus não ficou impassível diante da violência humana. Indignado, definiu um fim para a violência e um recomeço para as espécies animais. O ser humano, depois do dilúvio, reassumiu a responsabilidade de cuidar da natureza. Então precisamos estar atentos e presentes diante da oportunidade de cuidar do nosso meio ambiente. Então, de acordo com o relato bíblico, Deus se entristeceu com a maldade das pessoas que estavam destruindo a terra e usou o homem que tinha uma atitude diferente para garantir um novo começo. Como Deus ama a vida, buscou uma maneira de preservá-lo. O interessante dessa passagem, né, é que Deus ele ganha aspectos humanos, né, gente? Então ele fala que Deus entristeceu, né, bem interessante. Então ele ganha, segundo o relato, sentimentos humanos, né, tristeza, né, enfim. Com base nessa terceira pergunta, associe esse aprendizado a um fato recente que você tenha visto nos noticiários da TV ou lido nos jornais. Que situação estava ruim e um ser humano bom a modificou? Então, o que eu quero que vocês façam nessa terceira questão? Muito tranquilo. Vocês façam uma pesquisa na internet de uma ação positiva do homem, de uma situação que estava ruim, e um homem, quando eu falo homem mulher, ou mulher, tá, galera? Então as pessoas as pessoas se mobilizaram e modificaram aquela situação. Então tem N exemplos. A gente pode pensar numa praça, uma praça que estava abandonada, e aí as pessoas de um determinado bairro ou determinado lugar revitalizou, né, cuidou daquela praça, deu uma nova vida, ou de um rio, ou de plantio de árvores num lugar onde não tinha árvores. Então é isso, eu quero que vocês façam uma pesquisa em jornais, tá? De TV ou jornais lidos em grandes jornais, e dão copia e cola e coloquem essa matéria, essa reportagem de uma situação que estava ruim, mas o homem, né, os homens, a humanidade, as pessoas de determinado lugar, promoveu ação revertendo aquela situação, tá? E por último, quarto e último, reflita sobre essa frase, né? Sobre essa citação bíblica, lá do Mateus, no Novo Testamento. Não é verdade que dois passarinhos são vendidos. Desculpa. Não é verdade que dois passarinhos são vendidos por apenas algumas moedas? Pergunta. Porém, nenhuma deles morre se o Pai, que está aqui nos céus, não permitiu. O que ele está querendo dizer com essa frase? Como é possível perceber que Deus se importa com o ser humano e o meio ambiente? O que dá para entender, né, com essa frase? Que o animal, né, os passarinhos, dá o exemplo dos passarinhos que eles podem ser vendidos por moedas, mas se Deus não permitir, nenhum deles morre, né? Nenhum deles pode ser vendido, ou seja, a nossa vida aqui na Terra. Então, como é possível perceber que Deus se importa com o ser humano e o meio ambiente? Responda com suas palavras. E encerrando, terminando, né? Encerrando, terminando, claro. Descobrimos que a violência, primeiro ponto, a violência causada pelas pessoas prejudicou o planeta, né? Então, a gente viu o papel da violência, que a fidelidade de Noé salvou a vida de todo o planeta, a espécie humana e os animais. E o último ponto sobre a justiça de Deus, que permitiu um novo começo ao planeta, uma nova aliança e um recomeço. Então, de uma posição de insustentabilidade, né, uma posição de violência, né, e essa violência causada pelas pessoas estavam prejudicando o planeta. A fidelidade de Noé, Deus utilizou Noé para salvar o planeta, né, e permitiu um novo começo.
um novo recomeço, beleza? Então tem essas 4 perguntas para o dia, não semana que vem, para a próxima semana. Se não me engano, a nossa próxima aula é dia 25, não semana que vem, que semana que vem a prova, fica para outra essas questões. Beleza? Pessoal, vou fazer com vocês uma breve revisão. Acho que vocês viram na orientação que eu deixei para todos. Deixa eu fechar aqui. A revisão, cadê só um minutinho? Pronto, vou abrir aqui. Só um minutinho, galera. Sobre a nossa prova periódica. Então, vamos lá. Pessoal, na nossa orientação de estudo na nossa prova periódica, vai cair somente a nossa unidade 3, tá? Maldade. Do começo ao fim. Não precisa estudar Gênesis, não precisa estudar início, Adão e Eva, tá? Criação do homem, não precisa estudar. É apenas a unidade 3, maldade. Então, inicia lá, está lá na orientação de estudo. A maldade invade o mundo, dia 3 de junho. 3 de junho foi a data da nossa aula. Aí no dia 10, promover a cultura da paz. O que foi essa aula da cultura da paz? Sobre a Irena Sendler, lembra aquela enfermeira polonesa? E sobre a Santa Dulce dos pobres. Ah, professor, eu preciso saber toda a vida da Santa Dulce e da Irena Sendler? Não, apenas assista a aula. Se você não assistiu a aula, assista a aula e reveja o exercício, tá? Vai ser perguntas muito tranquilas. Porém, se não assistiu a aula e se não fez exercício, vai ter dificuldade de fazer a prova. A maldade invade o mundo é um relato bíblico, tá, gente? E o fazendo descobertas, que são os exercícios, que é a aula do dia 3, tá? A aula do dia 17/6, os primeiros mártires da fé cristã. Então, a concepção de mártir, lembra que a gente trabalhou? Lembra-se? O que é o mártir? Qual que é o significado do mártir? Né? As primeiras comunidades cristãs, pessoas que eram perseguidos, né? Os mártires eram pessoas que eram perseguidos unicamente por expressar a sua fé, a sua convicção. Foram pessoas que foram perseguidas e mortas. Logo elas se tornaram mártires, tá? Então assista essa aula, se você não assistiu, reveja o exercício. A aula do dia 24, o que diz a filosofia, liberdade de escolha. Então foi a aula onde nós discutimos ali as concepções filosóficas da dualidade, né? O maniqueísmo, duas forças, o bem e o mal presente. Lembra-se do maniqueísmo? Santo Agostinho, a ideia de Santo Agostinho de mal, o mal como uma privação do bem. O mal não é uma criação de Deus, mas sim o mal é algo que se manifesta quando não há o bem, como esse exemplo aqui, né, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, o professor apagou, é como acabou a luz, é como que se o mal não tem a luz, logo o mal se manifesta. Existe a luz, existe o mal propriamente? Não, quer dizer, existe a escuridão propriamente? Não, não existe a escuridão, que existe a ausência de luz. Então é o exemplo do mal, segundo Santo Agostinho, concepção cristã, tá? Reveja essa aula também, muito importante essa aula que vai cair. Do dia 1º/7, que é sobre a dualidade no zoroatrismo. Então, assista a aula novamente, lembra? Dualidade, Zoroastro, existem a força do mal e a força do bem no zoroatrismo. Zoroastro é o profeta, né, galera? Então, o profeta, o que o profeta fala? Que o mal deixará de existir quando todas as pessoas do mundo fizerem boas ações. Quando todas as pessoas do mundo deixar de fazer o mal, fizer boas ações, logo esse mal será destruído e o céu e a terra se tornará uma coisa só. O universo e a terra se tornará uma coisa só. Essa é a aula sobre jeito de ser, dualidade, a dualidade na religião zoroastrista, aula do dia 1º/7. E a última aula do dia 8, que foi a aula da semana passada, onde nós tratamos os direitos humanos, sobre a Leonor, tendo como base a Eleonora, né, Eleanor Roosevelt, né, a primeira dama de todos os povos, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Professor, precisa estudar
A vida, preciso ler a vida da Eleanor Roosevelt, preciso ler toda a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Não. Assista a nossa aula. Eu quero minimamente que vocês entendam o que é os direitos humanos, né? Que foi a formulação de direitos humanos? Foi a formação de leis que criou um código para todas as pessoas do mundo de direitos básicos. Quais são esses direitos básicos? O acesso a alimento, o acesso à justiça, o acesso à liberdade de expressão, né, de se comunicar, de ter opinião própria, livre, né, o de ser julgado corretamente. Fez um erro na sociedade, vou ser julgado corretamente, através de um tribunal de justiça, ter direito à defesa, né, quando vocês assistem algum filme de tribunal, não existe o juiz, não existe o advogado, isso propriamente está lá assegurado nos direitos humanos. E a Eleonora Roosevelt, ela foi ela foi uma liderança em prol aí dessa criação dessa Carta dos Direitos Humanos, tá? Então, na nossa prova da semana que vem, será apenas a unidade 3, beleza? Somente a unidade 3, maldade, prisioneiro de si mesmo. Vamos discutir a criação, o relato bíblico, a maldade invade o mundo, a cultura da paz, os cristãos na história, o que diz a filosofia, a religião zoroastrista e os direitos humanos. Assista às aulas, tá? Caso persista a dúvida, manda uma mensagem para mim. Na semana que vem, a nossa prova será pela plataforma do Classroom, e a primeira parte da aula eu vou comentar as questões com vocês, tá? Vou fazer uma revisão rápida, vou fazer um comentário sobre as questões, não vai ser uma aula só de revisão, beleza? Mas eu vou deixar um comunicado na plataforma para vocês aí, estudem, fechou? Então a gente fica por aqui, responda aquelas questões que eu já deixei na plataforma. Grande beijo a todos, uma ótima semana de prova, e até mais, galera, até semana que vem.